Bom, para quem quiser me assistir, eu só tenho que falar uma coisa aqui, tá? Hoje eu acordei, tava triste, tá? Ontem eu vi um vídeo da Sarah Winter, ela destroçada, triste, destruída, lutando para se manter de pé. Ela está sendo acossada, está sendo perseguida, as pessoas querem matá-la porque alguém falou que ela faz fake news. Porque uma determinada pessoa que tem muito poder, que vocês sabem quem é, né? Quem for ver lá na frente, é um ministro do STF, que já foi advogado do PCC, que é um primeiro comando da capital, um grupo perigosíssimo, né? De narcotraficantes, né? Esse cara decidiu que aquelas pessoas fazem fake news. A questão, gente, é pensar onde é que surgiu fake news? Que palavra é essa? O que ela simboliza? O que significa? Aí é que está o detalhe. O significado dela é porque Donald Trump, quando estava na campanha presidencial, em muitos momentos ele foi contrastado com a imprensa normal, a imprensa com poder, a imprensa com dinheiro, né, que pegava as falas e as coisas que ele falava e distorcia. Eu falava que tudo que ele falava era distorcia? Não, mas vamos dizer que, cara, a imprensa, ela tem dinheiro e ela tem interesses. Ela tem dono. A empresa, a imprensa, ela tem poder. E ela sempre exerceu esse poder. Eu, na época, fiquei muito feliz quando o Lula foi para um debate com o Fernando Collor, por exemplo, aqui no Brasil, e a Globo publicou o resumo, não publicou o debate, publicou o resumo do debate. E nesse resumo do debate, ela colocou as coisas de uma forma que o Collor destruiu o Lula. Ninguém viu o debate, quase ninguém teve acesso ao debate, não me lembro por que na época. Eu não achei, mas eu acho que eu me lembro que eu assisti esse debate e não foi assim. O Lula tomou umas pancadas, mas o Fernando Henrique também. Vamos dizer que naquela época era uma questão retórica, né? Resultado, isso mudou o balanço do poder. Quem ganhou foi o Collor. Por que ganhou? Porque a Globo quis. Aquilo foi uma fake news? Ela montou o debate, ela misturou as coisas para que desse daquele jeito. Qual o problema disso aí? É poder. A imprensa tem poder, ela pode manipular e fazer o que ela quiser. E muitos ouvem o que a imprensa diz, muitos acreditam no que a imprensa diz, e isso foi por muito tempo. Aconteceu uma coisa diferente nos últimos tempos, o surgimento da internet. A internet, desde quando ela surgiu, foi colocada como um campo livre. As pessoas podem se manifestar, podem falar, elas podem ser excluídas ou não de perfis, as pessoas podem gostar ou não. Eu acho que as pessoas têm que ter pelo menos uma forma de evitar que para si próprias chegue aquele tipo de conteúdo que ela não quer ouvir ou não quer ver. Isso eu acho que é um direito que a pessoa tem. Assim como a gente tem direito na casa da gente de ouvir e ver aquilo que a gente quer, teoricamente, isso é um direito que a gente deveria ter na internet, só isso. Agora, qual o direito que eu tenho de escutar a verdade na minha casa? De eu ligar a televisão e ver um veículo de comunicação falando a verdade? Eu tenho esse direito. Agora eu pergunto para você, a gente consegue exercer esse direito? Vocês já repararam que todos os meios de comunicação replicam sempre as mesmas informações? Pois é. Só que algumas pessoas começaram a fazer diferente, elas começaram a procurar sua própria informação. Elas começaram a procurar seu próprio lado ou versão dos fatos. Porque a gente não tem hoje no Brasil e nem no mundo um jornalismo independente. As pessoas não dizem aquilo que elas livres de conotação ideológica ou política. Eu tenho um grupo que eu faço parte, por exemplo, que lá está bem claro, sem conotação ideológica. Mas não adianta. As pessoas postam informações não ideológicas com fundo ideológico, mas porque provém de um meio de comunicação, teoricamente, que eu acho ideológico, você não pode falar que é ideológico. Porque lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, os meios de comunicação, as mídias de massa, elas lançam ideias erradas, elas mentem. Elas causam danos sérios às pessoas, elas têm voz, elas têm lado. Não são isentas. Não são isentas. A Sarah Winter,
goste você ou não dela, assim como outras pessoas que estão sendo acusadas, goste ou não você dela, sendo você de esquerda ou direita, tem o direito de manifestar o que ela pensa. Ela está sendo perseguida não é por espalhar fatos errados ou falsos. Ela está sendo perseguida porque ela pensa diferente, porque ela critica um membro ou alguns membros de uma Corte Suprema do Brasil. Isso é o fim da picada. Nossa, é um ataque às instituições democráticas, direito. Gente, me fala uma coisa. Quando eu critico o presidente da República, eu estou criticando a presidência da República? Tanta gente que faz chacota com o presidente, por exemplo, coloca ele de cabeça cortada, com sangue saindo, e chama ele de bozo, sei lá o quê. E isso daí não é uma afronta a uma instituição democrática de direito? Eu que teoricamente eu gosto do presidente, eu sou conservador, eu acho que é direito dessas pessoas falarem essas coisas. Agora, peraí, quando eu falo mal de um autocrata, de um ditador de toga igual esse Alexandre de Moraes, eu estou atacando as instituições ou estou atacando aquela pessoa que está com aquele cargo? Como é que é essa história de você confundir o cargo com a pessoa? Onde é que isso começou? Quem foi que disse que esses caras são onipresentes, onipotentes, eles são Deus? Cara, tá muito errado essa questão, esse negócio da nossa democracia. Tá muito errado. Tá muito errado. Mesma coisa você pensar, gente, imagina quando na época nós conservadores, porque eu sou conservador, estávamos do lado do pescoço na guilhotina. Quem estava puxando a guilhotina era um liberal. Nem tanto, de repente, vamos dizer que fosse um libertário, não seria um libertário, seria um progressista. Aqueles que estavam com a guilhotina na mão eram progressistas. O iluminismo, né? O pessoal fala hoje, nossa, o iluminismo trouxe luz para... tirou das trevas e trouxe a luz para nós, dividiu os poderes. Pois é, mas muita guilhotina muito foi usada, muito pescoço foi cortado, muito derramamento de sangue de pessoas que pensavam diferente. É assim que se faz a democracia? É assim que se constrói um novo tempo? É assim que se faz? Olha só, eu sou conservador, me descobri conservador, como muitos brasileiros não sabem que são conservadores, e a gente acredita na democracia. Eu não votaria no Bolsonaro se eu achasse que ele fosse só um déspota, por exemplo. Eu não votei no Bolsonaro porque ele é o melhor candidato do mundo, não, mas é porque ele representa um pouco dos meus ideais, parte boa dos meus ideais. Ele é truculento, ele fala palavrão. Caraca, bicho, todo mundo fala palavrão. Melhor falar palavrão e fazer aquilo que promete do que fingir que faz e fazer igual o anterior fazia, os anteriores faziam. Fazer igual esse Moraes faz. Entendeu? Bom, eu só queria botar meu ponto de vista, colocar para quem quisesse, né? Que nós não estamos no Estado democrático de direito. Porque à medida que uma pessoa não tem o direito de se manifestar, que tem seus bens apreendidos, que é acossada pelo Estado, assim como o presidente está sendo acossado por todos os outros poderes, pelos dois poderes, ele está sendo tolhido do direito de governar, que foi lhe dado e outorgado. Não adianta a pessoa falar, eu me arrependi do meu voto. Daqui a 4 anos a gente vê isso. Ele, Bolsonaro, não fez estelionato eleitoral. Tudo o que ele falou, ele está fazendo da forma que ele prometeu. Ninguém votou em Bolsonaro enganado. E ninguém foi enganado. Todo mundo que para um pouquinho e pensa, sabe quem estava votando e por que estava votando. Boa parte daquilo que ele falou em campanha, ele está fazendo. Aí você fala, mas ele botou o Rara, sei lá, eu não estou vendo problema nisso. Mas ele não vetou tal artifício. Gente, o problema não está em ele ter vetado, está em você ter votado, em quem você votou. Seu Alexandre Frota, sua Joyce Hasselman, ninguém fala, né? Mas muitos desses projetos que passaram aí tinham anuência desses caras. Eu votei, as pessoas que eu votei não ganharam.
Mas algumas, se eu pudesse hoje opinar, eu não votaria nunca mais. A culpa é do Bolsonaro? Ah, ele concorda com isso, ele podia ter vetado. Mas, cara, tá fazendo milagre, leite de pedra. Se você tem um congresso, tem um momento todo esse, ele tentou fazer uma coisa que... Bom, eu concordei, embora achasse difícil de fazer. Se você não quer dar dinheiro para os caras, não quer dar cargo para os caras, como é que você governa? Tá? Na época que eu era petista, eu defendi o Lula por um período da minha vida, porque eu achei que era justo dar dinheiro para esses caras para conseguir um bem maior. Você acredita que tem que ser assim? E se não acredita, dá uma solução. Me fala como fazer. Eu acho que não precisa fazer isso. Ele tentou fazer com que as pessoas tivessem suas responsabilidades. Agora me fala, com Alcolumbre e Rodrigo Maia, tem diálogo? Tem que mudar aquelas pessoas que estão lá. Agora, como é que a gente muda o STF? A gente vai acabar com o STF? Rapaz, o STF é importante, mas não com aquela turma que está lá. Não com a maioria daqueles que estão lá. Gente que quer legislar em causa própria? Dá não, gente. Dá não. Pensem bem o que vocês estão fazendo, em quem que vocês estão votando, e principalmente o que está acontecendo no Brasil é um ataque cruel e desumano a pessoas que se mobilizam e pensam diferente. Não são terroristas, ninguém tem bomba na mão, ninguém quer entrar atirando em lugar nenhum. Esses aí não querem fazer isso. Nós estamos no poder, entre aspas, ou pelo menos ganhamos a eleição e não tem ninguém sendo preso aí por causa disso. Estão sendo presos por causa de corrupção. Pode não? Esses governadores que estão aproveitando a pandemia, o ex-presidiário lá falando que agradecendo a pandemia por causa de... Gente, essa pandemia está sendo desculpa para muita merda. Não seja cúmplice. Não seja cúmplice. Não seja aquele cara que puxa a guilhotina do outro só porque pensa diferente. Tá? Eu tenho direito, completamente de direito, você também tem, de detestar ou não gostar da posição das pessoas. Eu não gosto de quem é hoje comunista, eu detesto, eu odeio isso, mas não as pessoas. Eu não posso fazer isso.